E os espartanos, hein? Derrotados por um exército de gays. Será que isso é verdade? Caso você nunca tenha ouvido falar nem em espartanos, eles são vistos por alguns como os mais destemidos soldados da história. É claro que isso é questionável. Em história, quase tudo é questionável. Esparta está localizada na península do Peloponeso, no sul da Grécia. Ela foi fundada em 1200 a.C. pelos dórios. Esse povo já muito belicista veio da região dos Balcãs, aquela região que hoje tem a Bulgária, Eslovênia, Iugoslávia, Romênia, Croácia, enfim, essa região. Naquela época, a Grécia Antiga era dominada por uma cidade-estado chamada Micenas. Mas a hegemonia micênica acaba com a chegada dos dórios, que eram, digamos, os bárbaros daquele momento. Micenas, assim como as demais cidades da Grécia Antiga, tinham uma riqueza cultural gigantesca e muito avançada para a sua época, enquanto que os dórios tinham basicamente uma tradição militar. Micenas não conseguiu resistir ao invasor. Ela foi literalmente brutalizada pelos dórios. A partir daí surge então Esparta, e vamos chamar agora então os dórios de espartanos. A sociedade espartana ficou conhecida por ser muito, mas muito rigorosa. Não é à toa que ainda hoje a palavra espartano está associada a uma disciplina ferrenha. O rigor começava logo cedo, no nascimento. Na verdade, quem decidia se o bebê ia viver ou não era o Estado, representado nesse caso pelos anciões. Eles examinavam um bebê, e se eles interpretassem que o bebê não seria forte e saudável, ele seria descartado, morto. O treinamento militar começava já aos 7 anos de idade e se estendia até os 20 anos. Suportar a dor, o frio, a fome faziam parte do treinamento. Não era incomum ocorrer mortes nos combates, mesmo em treino. Acostumar-se com a morte também fazia parte do treinamento. Esparta rivalizava com Atenas como cidade-estado dominante na Grécia Antiga, mas essa rivalidade acabou em 404 a.C., quando os espartanos venceram a Guerra do Peloponeso. Essa guerra durou pelo menos 27 anos e deixou uma boa parte da Grécia arruinada. A partir daí começa o domínio espartano na região, que não durou muito tempo. Durou mais ou menos 30 anos, quando eles foram derrotados pelos tebanos. E o motivo é que os tebanos tinham à sua frente o Batalhão Sagrado. Um batalhão composto por 150 casais homossexuais masculinos. O batalhão foi formado em 378 a.C. pelo comandante Górgidas, que, assim como todos os demais, tinha o seu amante. Plutarco, famoso filósofo grego, se referiu ao batalhão como um grupo cimentado pela amizade, baseado no amor, é inquebrável e invencível. A ideia era mais ou menos assim: o amante ficaria envergonhado de ser derrotado na frente do seu amado, e ambos não hesitariam em sacrificar-se um pelo outro. Batalha de Lectra. Nessa batalha, os tebanos aniquilaram com os espartanos. Na verdade, 4 anos antes, eles já tinham dado uma surra nos espartanos. Na batalha de Tégera, mesmo estando em maior número, os espartanos fugiram. Fugiram e foram perseguidos pelo Batalhão Sagrado, que na época era comandado pelo general Pelópidas. O Pelópidas, quando morreu, foi sepultado com o amante dele. Voltando à batalha de Lectra, o Epaminondas comandou o exército tebano, enquanto que o rei Cleombrotus I comandou o exército espartano. Mais uma vez, os espartanos em maior número e mais uma derrota humilhante. Quando eles viram que até o rei tinha sido morto, eles fugiram novamente. Estima-se que 4.000 soldados espartanos tenham morrido, enquanto que do lado tebano, apenas 300 soldados perderam a vida. Foi a pior derrota da história de Esparta, que foi finalmente aniquilada em 362 a.C. pelos tebanos. A genialidade do Epaminondas e a eficiência do Batalhão Sagrado foram decisivos na ascensão de Tebas como cidade-estado dominante na Grécia Antiga. Eles romperam com as táticas tradicionais de guerra. As suas táticas se tornaram referência para outros povos, inclusive para os macedônicos,
os seus futuros carrascos. Batalha de Queroneia. Assim como aconteceu com Esparta, a hegemonia tebana também não durou muito tempo. Mas também eles se depararam com um império em ascensão, comandado pelo Filipe II da Macedônia e seu filho Alexandre, que mais tarde seria conhecido como Alexandre o Grande, simplesmente o maior conquistador do mundo antigo. Como a derrota era iminente, o exército tebano acabou batendo em retirada. Adivinha quem ficou e lutou até a morte? O Batalhão Sagrado. Filipe II e seu filho ergueram um monumento no alto de uma colina para homenagear a bravura do Batalhão Sagrado, que lutaram até o fim, até o último homem. Veja como isso é incomum, né? Uma homenagem ao inimigo. O monumento está de pé até hoje. O título do vídeo pode passar uma ideia de que a batalha foi entre os espartanos heterossexuais e os tebanos homossexuais. Mas não é bem assim. As relações homoafetivas sempre foram muito comuns na Grécia Antiga, principalmente em Esparta. Mais em Esparta. Os soldados espartanos raramente viam suas esposas. Eles passavam a maior parte do tempo no meio militar, com seus amigos. Voltando a falar de Alexandre o Grande, é praticamente consenso entre os historiadores que ele era apaixonado pelo amigo dele, o Heféstio. Alexandre se casou algumas vezes, sim, mas por pressão, para ter filhos, herdeiros. Ao que tudo indica, ele não se interessava muito por mulheres. Ou seja, as relações homoafetivas eram comuns em todas as cidades na Grécia Antiga, principalmente em Esparta. Se nas demais cidades essas relações eram eventuais, em Esparta era a regra. No caso do Batalhão Sagrado de Tebas, a diferença é que ele era formado exclusivamente por casais. Se você estivesse sozinho, você não teria como fazer parte do batalhão. Você teria que fazer parte juntamente com seu amado.